O Centro de Formação de Atletas do Tirol é um clube empresa que tem se destacado no cenário cearense. Fica localizado no bairro do Pirambu, no Grande Pirambu, e atende também a comunidade. Começou em 2011 com o intuito de atender a comunidade, os dependentes e funcionários da Pague Menos, do grupo Pague Menos, e começou como o nome Grêmio Recreativo Pague Menos. Atualmente, estampou o nome Tirol e tem levado esta marca Brasil afora, inclusive participando da Série C do Campeonato Cearense, campeão da Série B do Campeonato Cearense e este ano Série A do Campeonato Cearense. Também participou da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, no ano de 2025. Para conversar um pouco mais sobre essa linda história, eu quero convidar meu parceiro Nilton Filho, que nos acompanha há longos anos. Meu parceiro, satisfação te receber aqui mais uma vez no Maestros da Bola. Satisfação toda minha, JP, Alisson. Nós que já participamos aí outras vezes aí do resenha, aqui do próprio Maestro da Bola, e hoje aqui para falar do Tirol, e mais uma vez alegre com o convite, né? Mais uma vez uma alegria de participar do programa. Excelente. Estamos aqui às ordens. Excelente. Para mim é sempre uma satisfação te receber em qualquer frente dos nossos projetos, inclusive não só na TV, mas os projetos sociais que a gente organiza há 8 anos já. O Nilton está sempre com a gente. Para bater um papo também, eu convidei Jorge Marinho, ele que é técnico sub-20 do Tirol, inclusive que disputou lá a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar um pouco sobre esta experiência. Cruel o grupo, né, cara? Santos, Ferroviária, meu Deus. Mas, enfim, teve coisa boa também para a gente extrair de tudo isso. A gente vai conversar também sobre essa experiência. Ou seja, o segundo maestro de hoje é Jorge Marinho. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Eu que agradeço, JP, Alisson. É um prazerzão estar aqui e, poxa, sempre que a gente puder estar em canais como esse aqui e divulgar um pouco do que a gente ama, do que a gente gosta como futebol, então é um prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite. Excelente. E do meu lado, mais uma vez, meu brother, meu parceiro, músico dos bons e excepcional jornalista, Alisson Oliveira. E aí, campeão? Fala, grande JP. Cara, que satisfação a gente estar aqui mais uma vez, né, no Maestros e de frente para essas feras aí, né? E eu, de fato, assim, sinceramente, fico muito feliz em saber que um projeto de uma grandeza como o projeto do Tirol está atendendo a comunidade, né? Perfeito. A gente que é de Fortaleza conhece bem a realidade lá da comunidade, né? A importância social que um projeto como esse leva até para tirar um pouco do preconceito em cima do bairro, né? Em cima da comunidade lá. Isso é fantástico, assim. E falando da parte desportiva do Tirol, assim, não tem o que falar, né? Assim, o desempenho na Copinha surpreendendo todo mundo, né? Enfrentando equipes de um porte até internacional, né? O próprio Santos tem atletas que, poxa vida, tem uma estrutura muito grande, e o Tirol vai lá e faz bonito a ponto de chamar a atenção até deles mesmos, né? E eu acho isso muito legal. No Campeonato Cearense Profissional também não tem muito o que falar, porque a equipe estreia, né, contra o Ceará, faz uma belíssima partida, né? Assim, jogo duro ali para o Ceará. E a gente fica muito feliz, né, de ter o nosso futebol cearense crescendo cada vez mais no cenário, né? Show de bola. Tem um terceiro maestro aí, né? Acabou de chegar meu parceiro Léo Capibaribe. O cara que cria tudo na comunicação, né? Pra você ver como o projeto é tão grande que ó a fera que tá na comunicação lá quem é, verdade. Né? É diferenciado, Léo Capibaribe, parceiro, muito obrigado por estar com a gente também aqui, tá? E por dar essa força e trazer esses caras para bater um papo com a gente. Rapaziada, vamos começar falando sobre um pouco do Tirol, a história do Tirol, o propósito do Tirol e o histórico, né? Porque a gente falava em 2021, Série C, campeão cearense Série B em 2024 e agora estreia no Campeonato Cearense contra o Ceará. Como você falou, faz um jogo interessante, em especial o segundo tempo, conseguindo fazer gol, conseguindo fazer frente lá com o Ceará. Enfim, fala pra gente aí, começar pelo Nilton, né? Pra gente falar um pouco sobre a história do Tirol e também o projeto do Tirol, os propósitos, as metas, objetivos para esse ano, por exemplo. O Tirol se inicia como um projeto social e localizado dentro da comunidade, né, do Pirambu. A gente sabe a vulnerabilidade social, a carência social da comunidade. E inicia ali
funcionários, né, da rede que iniciou esse projeto. E foi abraçando ali a comunidade, os garotos. Depois iniciou um projeto de futsal. E aí, em 2021, assim, fazendo um breve... em 2021, chega realmente ao futebol, né? Hoje, o futebol de campo, o futebol que nós estamos aqui representando. E já consegue o acesso da Série C. E logo depois consegue o título da Série B. A Série B que é uma competição complicada, uma competição difícil, uma competição que hoje acontece paralelamente à Série A do Campeonato Cearense. Então, isso aumenta a dificuldade, que você tem que ir buscar no mercado realmente jogadores ali que possam fazer a Série B. E conseguimos o acesso e o título desbancando times tradicionais do futebol cearense, né? Ditos como favoritos ali na época, né? Icasa, Itapipoca, Exatamente. Maranguape, próprio Tiradentes, times que já têm uma história, né? E acabou subindo aí 2 clubes, né? Tirol e Cariri, 2 SAFs, né? É um novo modelo e de repente é uma sinalização pro futebol desse novo modelo, né? Uhum. Curiosamente, os dois, um encara o Ceará e o outro encara o Fortaleza na estreia do campeonato. Né? Cruel. O Cariri contra o Fortaleza e o Tirol contra o Ceará. E aí nós encaramos, né, o Ceará. Foi um jogo que assim, nos trouxe muita ansiedade, né? Porque era estreia do Tirol, né? E contra uma grande equipe, que é o Ceará, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, atual campeão cearense, né? E foi um desafio, mas nós gostamos do que vimos. Acho que a nossa equipe se comportou bem, buscou. Eu acho até que talvez ali pelo segundo tempo a gente merecia ter saído com empate, né? Mas, enfim, são coisas do futebol, mas foi uma grande partida e eu acho que conseguimos dar aí uma boa sinalização de como vai chegar o Tirol aí para essa Série A do Campeonato Cearense. Excelente. Um jogo histórico, cara. Primeiro jogo do Tirol na Série A do Campeonato Cearense. Jorge Marinho, quem é este camarada? Nasceu aonde? Tem quantos anos? Deve ser novo, né, cara? É um menino. É um menino. É um menino. E aí, campeão, te apresenta aí para a rapaziada que ainda não te conhece. A gente teve o privilégio de conhecer um pouco da tua história já. Mas fala aí quem é Jorge e qual a função dele no Tirol hoje. Nossa, Jorge é um cara sonhador, né? É um cara muito vibrante, com energia, acredito, boa, né? Eu acho que iniciei dentro do futebol, como acho que a grande maioria, né, das crianças, sonhando em ser jogador de futebol. Né? Tive uma experiência bacana dentro como atleta. Né? Iniciei ali no Ferroviário, né? Acho que 98, 99. E aí, acho que 2000, na metade de 2000, aí, tive a oportunidade de ser o meu primeiro clube saindo do estado, já com muito novo, né, 14 anos, por Vitória da Bahia, que na época era um clube muito grande na formação de atletas. Tradicional, grande, né? Muito. Naquela época ali, muitos jogadores da seleção brasileira de base. Né? Enfim, e aí, dali, comecei a construir essa minha carreira como atleta e, como eu comentei aqui nos bastidores, só tive que voltar para casa, acho que com 18 anos, claro, passando Natal, Ano Novo, enfim, em casa, mas foi uma longa história, né, dentro do futebol. E aí, quando eu cheguei aqui, retornei e me profissionalizei no Uniclinic, né, na época Uniclinic, hoje é Atlético Cearense, né, eu tive um contrato lá de 2 anos, e foram os 2 anos como profissional dentro do futebol. E aí, como eu contei aqui no bastidor também... Qual era a posição, Jorge? Zagueiro, né? Como meu irmão também. Meu irmão jogou muitos anos no Ferroviário. Meu irmão acho que deve ter iniciado lá com 13. Aí ele jogou, acho que uns 4, 5 anos como profissional do Ferroviário. Dele? Marinho. Né? E aí... Zagueiro também, não? Zagueiro também, E aí era muita pressão da minha família. Meu pai querendo que eu continuasse, minha mãe não. A minha namorada na época, que hoje é minha esposa... Poxa, tá na hora, porque eu fiquei muito tempo sem estudar, passei 7 anos sem estudar. Na época, os clubes de base não exigiam tanto e não tinha toda uma estrutura... Uma organização. Uma organização para te levar, Sim. buscar. A gente muito jovem, imagina eu em Salvador, 14 anos, tendo que estudar, enfim.
E aí acabei deixando o futebol e eu falei, cara, eu vou ajudar essas pessoas que estão em volta, que são os atletas, né? A chegarem ao sonho deles. E aí eu comecei a me dedicar, terminei os estudos, aí fiz educação física, uma especialização aqui também em Fortaleza, que eu sou natural de Fortaleza. E aí tive a oportunidade de morar fora também, né? Na Espanha, em Madrid. Morei, somando, deu 4 anos e meio, porque eu morei também 6 meses em Toledo, que é uma cidade muito próxima ali de Madrid. E aí eu me dediquei aos estudos. Como eu tinha aquele tempo que eu perdi, entre aspas, né? Realmente. Mas, claro, o que o futebol me agregou, também agradeço muito. E aí fui fazer o mestrado na área do futebol, né? Estudos no futebol. E aproveitei também, fiz o doutorado também lá na área também do futebol, estudos dentro do futebol também, com atletas de base. E aproveitei também, fiz as licenças da UEFA também, né? Hoje eu sou licenciado da UEFA, né? Só faltou a Pro, mas está dentro da minha cabeça como plano de vida ainda profissional e a gente terminar esse ciclo aí. Enfim, aí retornei para o Brasil e aí fui para Brasília, né? Porque era uma cidade com muita qualidade de vida e a gente estava com receio de já retornar. E naquela época que a gente retornou, Fortaleza também estava uma crise muito grande de violência, enfim, né? E aí, a minha esposa já tinha morado em Brasília, eu tinha convivido muito tempo em Brasília também, e eu falei, cara, vamos voltar para Brasília, que eu acho que é um ponto importante para a gente, de nosso retorno. Aí ficamos lá 4, 5 anos, né? Aí também trabalhei no futebol lá, né? Durante esse período, né? Mas a nível profissional do que de base. E aí, já nos meus últimos 2 anos, fui para um time de sub-20 também de lá, e logo fui convidado também para assumir uma equipe profissional feminino, né, que joga A2, que é o Minas Brasília. Uhum. E aí também nesse percurso fui convidado também para ser treinador da Copinha. Né, eu fiz o Candangão, que chama, né, o campeonato de lá. E aí, não, professor, tem como você assumir a gente, para você ir para a primeira Copinha feminina e tal. Eu falei, poxa, será um prazer e tal. Fiz a Copinha, né, também pegamos um grupo muito difícil também na época, que era o Inter, a Ferroviária, que de novo eu encontrei no masculino, e o Vitória da Bahia. E aí, pronto, aí eu falei, cara, acho que é hora da gente retornar para Fortaleza. Um amigo meu esteve aqui também no Tirol, e aí falou muito bem da projeção do clube, né, que é um clube que estava iniciando. E aí acabei conversando com algumas pessoas do Tirol, e eu falei, cara, acho que é o momento de eu retornar para Fortaleza. E aí a minha família também topou, e aí agora eu estou por aqui. Estou há 3 meses no Tirol, e aí tive a oportunidade também, como você acabou de comentar aí no início do programa, né, de fazer a Copinha também com eles, foi sensacional. Show. O cara tem experiência internacional, né? Foi lá para a capital federal, né? Brasília. Se colocar o terno e a gravata, dá para ser parlamentar, né? Mas, Jorge, me fala um pouco. Todos nós sabemos que no futebol a categoria de base é a matéria-prima, é o ouro do futebol, né? Sim. Não é à toa que os olhos de meio mundo do futebol se voltam para a categoria de base, porque é a galinha dos ovos de ouro, né? De todo o clube. E um clube como o Tirol não podia ser diferente. Como é que é a garimpagem de vocês lá, né? Qual é a ideia, qual é o planejamento do projeto do Tirol nas categorias de base? Por exemplo, onde é que esses meninos são garimpados? Porque a gente lembra que até bem pouco tempo a categoria de base, né, os jovens valores eram no máximo no outro estado você ia buscar, né? Hoje você vai buscar em outros países, né? Os clubes, esse negócio mexeu muito. Mas no Tirol, como é que funciona? Onde é que vocês foram buscar esses atletas? Tem cearenses, tem atletas de fora do país. Como é que hoje, atualmente, vocês estão lá no Tirol? Eu acho que o Nilton pode falar melhor do que eu, porque eu estou há pouco tempo, mas assim, como a gente comentou, né, o Tirol é um clube a nível profissional de muito pouco tempo, né? A gente for colocar aí 21, 22, é um clube muito recente. E eu acredito muito no processo, né? Eu acho que é passo a passo, né? Até pouco tempo era muito voltado para o estado do Ceará, para dar oportunidade para esses atletas no estado do Ceará, né? Jogador, um exemplo, não, Itapipoca, enfim, né? Horizonte. Então, as pessoas do Tirol tinham um olhar muito focado nesses interiores para trazer esses atletas para o clube como o Tirol, né? E hoje não, acho que como já tem alguns anos, né, de trabalho, eu acho que já começa já com um olhar mais amplo, né, já a nível nacional. Hoje já tivemos, né, esse ano, eu acredito que ano passado também, já atletas de fora, alojados no clube,
né? Então, eu acho que a tendência é essa, né? Melhorar cada vez mais essa captação, mas eu acredito muito realmente nesse processo, né? Qual é a função? Desculpa. Pode falar, falando sobre respondendo. falando sobre a captação, né? Primeiro, assim, o Tirol tem no seu DNA realmente trabalhar com a base, né? Tirol Cefat, né? Centro de Formação de Atletas, e tem no seu DNA realmente trabalhar com a base. E o Tirol já vinha sendo uma realidade na base a nível do estado do Ceará. É a segunda participação na Copinha, foi campeão cearense em Sub-20 em 2022. Então, o Tirol começou já a ser uma realidade na base, né? No profissional, digamos agora, demos o nosso primeiro passo no Campeonato Cearense da Série A, mas a base já vinha sendo uma realidade, já estava sempre ali nos campeonatos, chegando em semifinais, né? Mas a captação, propriamente dita, ela é um processo que vem sendo melhorado, sendo aperfeiçoado nesse processo de crescimento do clube também, né? Então, ela é muito ampla, né? Existia já a figura do captador no clube, né? Que trouxe alguns talentos para o clube, como o próprio Pulga, né? O Caio Vidal. Trouxe alguns talentos para o clube. Tem alguns garotos lá que eu acredito que nos próximos anos aí vão estar sendo conhecidos, falados, né? Mas hoje já existe uma análise de desempenho de mercado, existe esse setor. É claro que esse setor está iniciando agora, sendo aperfeiçoado, sendo munido dos novos sistemas de monitoramento, de análise, de scout, né? E eu acredito que é um processo que vem se aperfeiçoando, né? Mas que existe ainda muito... A captação ela é realmente bem diversificada, digamos assim, ampla. E eu acredito que acaba sendo assim um pouco em todos os clubes, mesmo os clubes mais que já estruturados, né? com análise de mercado já estruturado, sempre vai ter, assim, às vezes, aquele captador que às vezes está lá no interior do sei o quê, que observa, fala para alguém e a gente, vamos ver aqui, e acaba, né? Como tivemos agora uma boa experiência, né, de um captador em Recife que mandou 2 zagueiros para a gente. Um projeto que um deles já foi titular na Copinha, já de cara contra o Santos, e fez um bom jogo, né? Um negócio grande, né, JP? Porque a base antigamente, até bem pouco tempo, era visto só como uma coisa de segundo plano, né? Assim, era uma diversão, era uma grande brincadeira a base. Hoje em dia é um grande negócio, cara. Total, não à toa o futebol, cada vez mais, ele vem descendo a idade, né? Então, tá chegando na base. Era isso que eu ia falar. Né? Até pouco tempo, os clubes iam buscar jogadores no Sub-20. Hoje já estão indo buscar no Sub-15. Olhe lá no 17, no 20 já não. É verdade. Assim. Detalha pra gente o teu papel, Newton, hoje no Cefat. Eu estou como executivo de futebol, né? Tá sobre o meu guarda-chuva, digamos assim, as categorias sub-17, 20 e profissional. É claro que o profissional me demanda muito tempo, né? E aí, falar em primeira mão aqui, tá chegando um novo profissional no clube também para ficar diretamente ali mais próximo das categorias de base. Continua sobre o meu guarda-chuva, assim, digamos, da minha gestão. Dentro do meu papel no Tirol, mas chega esse profissional para fazer o que eu faço no profissional, digamos assim, para estar mais próximo da base, né? Um gerente da base, que eu vou falar aqui em primeira mão, nem foi anunciado, vai ser anunciado hoje, que é o Marcelo Caetano, que está vindo do Ferroviário, né? Olha só, que estava lá na gestão de base do Ferroviário e está vindo para o Tirol também. Grande cara, viu? Sensacional. Conhece base, viu? Sensacional. Não sei por que o Jorge, quando falou em Ferroviário, olhou para mim. Não, mas brincadeira, né? O Ferroviário... A minha ligação com o Ferroviário, todos sabem, é muito grande, né? Mas, assim, eu toquei nesse ponto para dizer assim, né? Que a minha ligação com o Ferroviário é muito grande, desde torcedor, mas com o Tirol tem se criado uma relação bem interessante também, porque eu nunca tinha falado isso, viu, Léo?
E a gente tem batido essa na questão do Pirambu. Eu cheguei no Pirambu criança, eu nasci e me criei no Pirambu. Legal, então, acabo hoje me sentindo um casa. representante da comunidade também, né? Legal, muito bom, sabia? muito bom. Marcelo Caetano, já Tá anunciado, essa informação já aí. Cara, que legal. E aí o Jorge enfrentou Santos, enfrentou a Ferroviária, enfrentou na primeira fase equipes difíceis, mas o Nilton falou também aqui, né? Já é um segundo ano de Copa São Paulo de Futebol Júnior, tinha uma certa experiência a equipe do Tirol. Mas fala pra gente aí, como é que foi essa tua experiência à frente desse grupo e, de repente, um spoiler também, né? Quem se destacou que pode ser aproveitado, de repente, aí no profissional? Tá. Eu cheguei, antes da Copa, 2 meses antes da Copinha, né? O time já estava praticamente montado, né? Foi um desafio muito grande por todo essa situação, né? Do time já estar montado, a gente não conheceu os atletas, né? E esse período de trabalho também, né? A gente, poxa, nessa época a gente estava muito ansioso para saber, porque normalmente ou você pega uma sede que não é tão boa, mas pega um grupo mais tranquilo. Teoricamente, que futebol tudo pode acontecer, né? E a gente realmente pegou uma sede muito boa, que era Araraquara, né? Quero até agradecer as pessoas de Araraquara, assim, nos abraçou assim, de uma maneira grandiosa. Poxa, foi muito legal a recepção de todos e todos. Então, assim, a Copinha, ela move com todo mundo. É impressionante. Da pessoa que está ali perto do ônibus para te colocar dentro do ônibus, das pessoas do hotel, enfim, o envolvimento muito profissional, né, cara? É muito grande. Né? E aí, a gente nessa ansiedade, enfim, nós pegamos uma sede muito boa, como eu acabei de falar, o campo, o estádio, a estrutura muito boa, mas um grupo muito competitivo, né? Um grupo muito difícil. Se a gente for colocar aí, é um time de prateleira A, né? E o outro já B, A ali pela estrutura que tem. A Ferroviária hoje dentro do futebol paulista, por exemplo, que é de lá, está entre, sei lá, 6ª, 7ª força. Né? Então, é uma grandeza muito grande. Enfim, e aí, pensando nisso, a gente começou já, depois que saiu o grupo, começamos a analisar as equipes, tentamos, de alguma maneira, jogar e tentar igualar o jogo, né? E a gente começou a identificar que seria muito difícil, né? Isso. Então, a gente teve que dar um passo atrás, né? E tentar organizar o time de alguma maneira que a gente conseguisse surpreender dentro do jogo, né? Então, eu joguei de uma maneira que eu nunca fiz na minha vida, né? Que a gente aqui da parte tática, né? De uma linha de 5, nunca joguei de linha de 5, nunca. Eu até falo para os meus amigos treinadores, até o treinador do Santos, a gente trocou uma ideia muito grande lá vários dias. Falei, cara, eu tive que estudar muito a linha de 5, quais são os comportamentos, o que é que eu preciso exigir dos meus atletas e para poder surpreender o Santos e a Ferroviária. E aí começamos a trabalhar, começamos a se envolver muito no dia a dia dos atletas, não só o treino assim, de 2 horas, mas levar para o auditório, né? Trazer essa parte teórica, trazer vídeo, para a gente poder acelerar esse conhecimento deles, né? E aí eu levo como algo positivo, acho que realmente eles entenderam muito bem, né? Teve um impacto muito grande, eu falo assim, eu saindo junto com a comissão, alguns da comissão, eu saindo na Araraquara, as pessoas me abordavam, né? Parar o carro. Ó, professor, eu gostei e tal. Cara, que legal, meu irmão. Time muito organizado, poxa, o time bem postado. E eu fui assistir alguns jogos também no estádio, quando eu saía também com a comissão, os caras abordando, pô, professor, eu gostei, hein? Pô, legal e tal. Porque na ideia deles, eles não conheciam o Tirol, teoricamente, né? E, poxa, vamos pegar o Santos. Então, poxa, eles vão levar muitos gols, né? E aí, falando com o pessoal do Santos, falou, cara, a dificuldade foi grande de atacar essa profundidade, né? Atacar essa tua última linha, enfim. Então, assim, eu acredito que foi algo muito positivo, construído por muitas mãos, né? Não só minha, mas de todos que estão envolvidos ali na comissão, né? Desde do boiadeiro, que é auxiliar técnico, da preparação física, o Paulo, um monte. Então, assim, a Lara também, que é da análise. Então, assim, todas as pessoas que estão envolvidas dentro do processo desse desafio, né, que foi a Copinha, foi, para mim, eu acredito que para o clube também, foi muito positivo. E aí, despertou interesse de muitos clubes, de alguns atletas, né? E clubes de primeira prateleira. Entende? Assim, clubes realmente grandes no cenário nacional e internacional.
Né? Então, assim, realmente foi interessante, sim, esse processo. E, algumas pessoas temendo muitos gols, né? E interessante, quando a gente foi fazer nossa estreia lá contra o Santos, no jogo preliminar, foi Ferroviária e Santos, né? Ou foi Ferroviária e Jacobá, que era do nosso grupo. Sim. E a Ferroviária ganhando de 8-0 do Jacobá. Então a gente entrou assim, porra. Rapaz, olha isso. Vai dar sinais, né? A gente entrou assim, pô. Não foi, não. O jogo foi duro. Foi empate, né? Foi. Não. Perdeu de 1-0 pro Santos. Perdeu pro Santos e empatou. Mas assim, eu achei empatou com a até que pela Ferroviária. chance que nós tivemos no final, daria para ter de repente conseguido sair com empate, né? E empatou com a Ferroviária. Empatou com a Ferroviária, 1-1. Isso. E por muito pouco não se classificou. A Ferroviária venceu o Santos no último jogo, daria... Se nós tivéssemos empatado com o Santos, né? Não, assim, Daria se a gente for pensar, tem passado. times grandes que conseguem classificar com 3 pontos. Tem clube do estado aqui que classificou com 4 pontos. Pois é. Entende? A quantidade de pontos nós Um fizemos. empate daria, talvez. né? Isso. Que foi a quantidade de pontos que nós fizemos, né? E a Ferroviária tá aí, chegou Nas quartas. nas quartas, eliminou o próprio Santos. Foi, exatamente. Time valente. Muito bom time, muito bem treinado. Sensacional. Cara, a gente está conversando hoje com o Newton Filho e também com o Jorge Marinho, eles que representam aqui em nosso podcast o Tirol, tá? O Cefat, Centro de Formação de Atletas do Tirol. A gente conhecendo um pouco dessa história e também lançando luz a esse novo momento do Tirol na Série A do Campeonato Cearense e também a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente cobriu recentemente, no final do ano passado, o destaque do mascote do Tirol. E aí, na oportunidade, na ocasião, eu vou falar daqui a pouco sobre o mascote, mas só para aproveitar que nós pegamos uma fala do Deusimar, ele fala, cara, estamos indo para uma Série A para curtir. A gente sabe da dificuldade que é e a gente está chegando agora, tá? Porém, não haverá trabalho, disposição e vamos querer vencer algumas coisas aí também. Como é que o Tirol tem se preparado para esse momento na Série A? Na elite do futebol cearense, que eu particularmente, amo o Campeonato Cearense, sou de fato apaixonado e vejo cada vez mais essa paixão crescer, porque eu vejo um Floresta se estruturando, eles não entram de qualquer jeito. Eu vejo um Tirol se estruturando, eu vejo o Cariri chegando agora, não vi ainda o jogo do Cariri, mas está chegando agora também. O Maracanã com um trabalho excelente, mantendo comissão técnica. O Iguatu, que vem de temporadas interessantes. Enfim, Atlético Cearense, que teve uma baixa, rebaixado e tal, mas também conseguiu fazer algum trabalho interessante. Eu amo o Campeonato Cearense e principalmente quando eu vejo equipes assim, que se estruturam para jogar. E não vou lá só para fazer uma graça. Não. E o Deusimar falou, cara, nós vamos para trabalhar também. Nós queremos conquistar alguma coisa. E aí, como é que o Tirol tem se preparado para isso? É interessante isso, né? Porque, assim, de fato, nós nos preparamos, nós temos uma estrutura para participar bem do Campeonato Cearense, mas o que o doutor Deusimar falou, né? Nós vamos para curtir, assim, né? Curtir o momento. E, de fato... Só de não prometo nada, entrego tudo. Né? E, de fato... nos últimos meses eu tenho me aproximado muito do Dr. Deusimar e convivido, assim, e tenho, né? E, assim, é uma figura, né, assim, cara, muito, de uma áurea muito, de uma positividade, de uma energia, né? Ele está por lá, ele observa, como é que é? Não, assim, ele não está no dia a dia, né? No dia a dia, digamos assim, o nosso presidente lá de fato, né, é o Sávio. O Sávio é que está no dia a dia, né? Quem criou esse projeto e tal. O Deusimar é o nosso presidente de direito, mas ele vai lá, ele vai aos jogos, né? Então, o fato que eu estou dizendo aqui, que eu assisti o jogo ao lado dele, né? Nesse contra o Ceará, né? E é interessante, assim, observando, para ele é realmente festa, cara. Assim, eu já estou no futebol há um tempo e tenho um espírito de competitividade um pouco mais, né, mais à flor da pele. Então, assim, por exemplo, na hora do gol do Ceará, né, eu vi a nossa falha, eu consigo enxergar algumas coisas que na hora eu fiquei com raiva, né? Assim, a minha, né? E o doutor Deusimar do meu lado, ele... Tenha calma. Tenha calma e bateu palma pro gol e aplaudiu o gol do Ceará e tal. E eu fiquei ali. Como assim, né? Eu fiquei ali, caramba, peraí. Mas aí
Enfim, festa. Ele bateu, ele aplaudiu o gol do Ceará, vibrou muito com o nosso gol, né? Mas era festa. Mas assim, o Tirol ele vem realmente preparado. A gente espera fazer um bom campeonato cearense. A gente sabe das dificuldades das equipes que também se preparam, que mantiveram elencos, né? Equipes que tradicionalmente fazem bons papéis no campeonato cearense. Mas a nossa expectativa é grande, né? Nós também temos um nível de investimento. O clube, o Tirol, ele chega realmente, eu vejo o Tirol com um potencial de crescimento muito grande, né? Existe um planejamento a médio e longo prazo que eu acho bem interessante, né? Hoje nós temos o CT do Tirol, lá no Pirambu, né? Que atende hoje todas as categorias, né? Inclusive o profissional. O profissional hoje sai um pouco de lá por conta do gramado sintético. Nós só temos campos lá de grama sintética. Uhum. E até por uma questão de adaptação, hoje o Tirol sai um pouco e treina em outros locais com grama natural. Mas existe um planejamento, como eu disse, a médio e longo prazo, de um novo CT, né? Mais moderno ainda do que o que já nós temos. O que nós temos já é uma boa estrutura. Quem vai lá, olha e assim vê, né? Agora está sendo planejado um novo CT, né? Um novo CT mais moderno ainda, como eu disse, né, com campos com pelo menos 4 campos, né? 3 de grama natural e um sintético, com toda a estrutura desse novo CT para abrigar lá sub-20 e profissional. A gente pensa, o 17 ainda é uma dúvida, se permanece no atual CT ou se vai para o novo, mas o certo 20 profissionais estarão nesse novo CT. Que legal. Né? E aí a gente vai ter Coruja 1, né? E Coruja 2, né? Com profissional e sub-20. Eu acho que vai ser um grande passo, né? E eu vejo o Tirol com potencial de crescimento realmente muito grande. Eu acho que o Tirol chega e deve se estabelecer e dar trabalho aí. Tomara, cara. Tomara. Eles têm uma mentalidade tão... Desculpa, Jorge. Eles têm uma mentalidade tão interessante, que aí a gente pode mais para frente falar disso também, como eles pensam fora de campo também, né? Por exemplo, outra coisa que me chama a atenção no Tirol é a inclusão, né, cara? Uhum. Que eles fazem, por exemplo, com as mulheres. Você tem uma supervisora de futebol que é mulher, né? Tem várias profissionais lá, a análise de desempenho é uma mulher, a nutricionista, uma psicóloga... E isso é muito legal, mostra como esses caras não estão com aqueles vícios do futebol raiz antigo, né? Ou seja, é uma empresa mesmo, né? Os caras pensam grande e é por isso que ele está com essa semente aí de dizer que está crescendo, né? Já visionando outras coisas lá na frente. E isso é muito legal e é bom para o nosso futebol também. Totalmente. É verdade, muitas mulheres, eu notei essa, né? Quando cheguei no clube, eu cheguei em outubro de 2023 e... A gente nota, assim, além das que você citou, né, aí tem mais um assistente social, mulher também. Você chega na parte administrativa, só mulheres. Né? Então, assim... E convenhamos, minha amiga, elas mexem melhor do que a gente. Elas administram melhor do que a gente. Mais organizado. E desempenho, seu papel, nós temos na análise de desempenho uma mulher. É profissional. E ela é muito profissional, vem fazendo um excelente trabalho. Tem uma leitura de jogo que assim, diferente, que mostra assim, né, que não tem essa questão do fato de ser mulher. Né? Uhum. A gente trabalha, a gente conversa da mesma maneira, do mesmo patamar, da mesma... Né? Mas é legal esse componente também, né, cara? Lógico. Legal. Jorge. Não, eu queria pedir a permissão de voltar um pouco essa situação do Dr. Deusimar, porque na hora do jogo, nós descemos para o início do jogo, depois subimos ali onde está a prêmio, né? Sim. E aí ele estava assistindo o jogo com você e tal, e teve um momento que ele subiu. Não sei se foi para comprar alguma coisa para comer ou ao banheiro, não sei. Cara, você tem que ver a quantidade de pessoas... Assédio, né? Que fala, cara, coisa mais linda. É muito querido. Cara, doutor, abraçava ele rindo, o pessoal tirando foto com ele. Grande figura, né? Ele é quase um ídolo. Cara, é impressionante, assim, o carinho... Isso eu não sabia, né? Assim, o carinho que as pessoas têm aqui na capital Verdade. com ele. Eu falei, que coisa mais linda. Tipo assim, ele foi assim, esse cara, um grupo parou.
O outro parou. Aí teve hora que ele ficou um tempão conversando com todo mundo. Que coisa legal, que coisa é um bacana. grande líder, né, e, cara? assim, Foi bonito. E no dia do jogo eu tive a oportunidade de passar o dia com ele, né? O Arthur Boim estava aqui também, que hoje é um investidor do clube. E nós passamos o dia junto. Almoçamos, fomos para o jogo, de lá fomos jantar. Cara, até no restaurante, a mesma coisa. É incrível. Cara, ele entra e sai do restaurante, as pessoas cumprimentando, quer tirar uma foto. É incrível. É incrível o carisma dele. Como você falou, a energia dele. Né? Energia, Sim, carisma, é verdade. O Alisson tocou num ponto que eu queria abordar também. A gente já tem conversado muito sobre o dentro de campo, a estrutura física também do Tirol, mas tem um ponto que eu acho muito importante e que o Tirol tem feito isso com profissionalismo, que é a estrutura que a gente não vê. Tem analista de sistema, né, cara? De desempenho, perdão. Tem um... Nutricionista. Tem uma equipe de saúde também. Muito disciplinar, né? Muito disciplinar, perfeito. Isso é legal. Então, fala pra gente aí, Jorge, né? A importância disso. Jorge também que é estudioso pra caramba. Enfim, tem muitos trabalhos intelectuais, né? A importância disso e o quanto isso é refletido dentro de campo, cara. Cara, pra mim, eu acredito que existem alguns pilares dentro do futebol, né? E para mim, um deles é o mental. Uhum. Eu acho que por toda a pressão que existe, por toda a cobrança, por todo caos que é o jogo, né, para tomar as boas decisões, eu acredito que esse pilar, que é um deles, na minha opinião, é o mental. Né? Então, eu acho que o Tirol está de parabéns, né, de fazer esse trabalho multidisciplinar, envolver assistente social, por exemplo, não? Para saber como vai a vida desse atleta extra Tirol, extra clube, né? Fora do clube, que a gente imagina que ele está ali com a gente 2 horas e as outras 22 horas, o que é que esse cara faz, né? Onde é que ele convive, né? E aí também tem esse trabalho psicológico também, que a gente acabou de comentar, que é uma mulher. E essa parte nutricional também, ela é muito fundamental. A gente sabe, né, que a gente fala aqui do Grande Pirambu, das dificuldades que tem esses garotos que são de comunidade para ter essas refeições. Né? Então, o clube também oferece isso, oferece uma profissional para que possa, de alguma maneira, estar orientando ou realmente entregando algo, né, de alimento para esses atletas. Porque a gente sabe que, poxa, um carro sem gasolina ele não funciona. Então, um atleta sem energia, ele também não vai conseguir funcionar. Né? Então, precisa realmente estar bem alimentado. Né? E, como eu falei, mentalmente também muito bem para suportar todo esse processo. E, claro, aí a parte física também. Né? A gente tem uma academia, né, para melhorar cada vez mais essa parte física. A gente sabe que o futebol ele mudou. Né? Hoje, o atleta... ele precisa ter a qualidade, mas também ele precisa ser forte para suportar a intensidade do jogo de hoje. Né? Então, também tem essa estrutura. E a parte técnica também, a parte tática, que elas são fundamentais. Né? Como eu comentei anteriormente, né? A gente tem um auditório, como o Nilton comentou, né? Tem uma estrutura muito boa, o clube tem um auditório onde a gente sempre... Dá tranquilidade para trabalhar, né, Jorge? Demais. Né, de levar esses atletas para esse auditório, né, para orientar eles de alguma maneira de como é esse jogo, o que a gente vai enfrentar, né, quais são os meios que a gente pode surpreender o adversário. Então, assim, realmente o Tirol está de parabéns, porque realmente pensa, né, de uma maneira mais humanizada, né, e também de maneira mais ampla, né, mais multidisciplinar dentro desse trabalho. Tem complementando, né, a estrutura, tem uma biblioteca com sala de estudos. Que legal. Está terminando agora um consultório, nós vamos ter um profissional de odontologia lá toda semana no clube, médico toda semana no clube. Só abrindo parênteses rapidinho, Nilton. Em relação à odontologia, né? O Marcelo Negrão, que esteve aqui, ele falou, cara, em 92, a gente não tinha nem o básico de suplemento, não sei o que e tal. Depois é que a gente foi ter esses outros acompanhamentos. E o dentário, ele falou, é fundamental, porque isso interfere diretamente no desempenho em quadra.
Aí você falou agora odontologia, né? Quer dizer, a preocupação, e muito vou legal. te falar, em poucos clubes tem um profissional de odontologia. Perfeito. Pelo menos que eu passei, não, Verdade. não tem. Poucos tem. E Meu amigo, e a gente já sabe que uma dor de dente, uma dor de ouvido não tem dor pior, né? É verdade. Você tira atleta do jogo, né? Tira. E aí, às vezes, tem situações dentárias que influenciam na muscular. Pronto, né? é isso. A lesão muscular é, às vezes, de algum foco dentário. É isso, né? Marcelo Negrão falou isso. E nós vamos ter esse profissional agora, está terminando o consultório. Então, assim, tem toda, né, tem médico também. Então, tem toda a estrutura de trabalho para desenvolver um bom trabalho. Eu estou vivendo uma situação agora, por exemplo, é no profissional, mas isso pode acontecer na base, mas eu estou conseguindo acompanhar um pouco mais de perto no profissional e que eu não tinha vivenciado ainda, né? Nós temos um dos nossos atletas que tem, acho que alergia a glúten, não pode comer nada com glúten, não sei o quê. E, cara, todas as refeições dele estão sendo diferenciadas, o lanche dele é outro. Então, assim, vai um lanche só para ele. Ó, o iogurte sem glúten, não sei o quê do jogador tal. Até a pizza, qualquer coisa que o cara for comer. Aí, no final do jogo também não tem a pizza, tem o lanche dele separado. Eu estou conseguindo vivenciar isso e eu achei interessante porque... Que legal, cara. Assim, eu não vivenciei isso em outros clubes, assim, né? E já passou por um Isso é uma preocupação extremamente pertinente, cara. Preocupação e válida. já passei por vários jogadores e sempre nos clubes é a mesma... o mesmo alimento para todos. Não existe a preocupação do cara que não pode... Intolerância, isso, aquilo. Tá aí. Lá, assim, tá ocorrendo. Até isso. O Tirol é um case, né? De tudo, né? Espetacular. Não, e se a gente for trazer aí, né, essa fala do Newton, assim, imagina isso há uns anos atrás. O preconceito que esse cara não sofreria. Quantos atletas não se perdeu por conta disso? Verdade. Boa. Né? Então, assim, hoje não. Hoje, principalmente o Tirol, né? Que acabou de falar aí, a quantidade de situações que o Tirol coloca como inclusão, né? E aí, mais uma vez, demonstra a preocupação, né, desse lado social de incluir todo mundo, né, dentro do clube. O JP, agora vamos falar do negocinho que move muita coisa, inclusive no futebol, que é isso aqui, né? O cascalho. É bom. E não há dúvidas que a negociação de jogadores, né? Revelar jogadores está dentro do planejamento do Tirol, lógico, como qualquer outro grande clube. Mas a minha dúvida não é nem essa questão do trâmite normal de negociar atletas, mas por que e aí eu gostaria muito de observar pelo Tirol, que é um clube que está começando, né, que está se estruturando. Por que é tão difícil a gente negociar esses atletas, né, já que o Tirol também é um revelador de bons atletas, para os nossos próprios clubes? Né? E muitas vezes a gente vê a ponte ela passar por Ceará e Fortaleza e para outro canto. Eu queria só entender o porquê. Por que é sempre, a grande maioria é assim? Né? Antigamente a gente achava bacana quando veio lá do Tirol, tá no Ceará, e pulga e tal, né? E hoje não, a gente vê cada vez mais os clubes, principalmente os que estão se estruturando agora, pensar mais no mercado externo de jogadores. Ou eu estou enganado, com o Tirol não é assim? O pessoal pensa que o Pulga vem do Ferroviário, né? Mas antes ele passou lá pelo Tirol e tal, depois chegou no Ferroviário, depois chegou no Ceará. Mas acontece muito isso, né? A gente encontra os jogadores revelados pelo futebol cearense lá fora e não passou aqui pelos clubes daqui. É verdade. Mas é difícil falar sobre esse assunto, e que talvez eu possa ser até um pouco assim polêmico, né? Mas de fato é esse sentimento que às vezes a gente carrega, sabe? Assim, de às vezes não ter essa valorização devida de alguns atletas. E aí, assim, às vezes acaba essa negociação ocorrendo, e às vezes até em cima, a princípio, às vezes na base, nem em cima de valores, mas em cima de percentuais, acaba indo para outro clube, porque existe uma valorização, às vezes, do clube de enxergar mais ali e de valorizar o percentual em termos de compra. Aqui é difícil, como eu disse, é difícil falar, mas assim, às vezes quando é para ir para Ceará ou Fortaleza, né, que são nossos grandes aqui de primeira divisão,
E aí, porque vem do Tirol, Não do valoriza. Floresta, aí assim, tem que vir de graça para ser observado aqui, para ver se... Na própria casa não valoriza. Não valoriza, né? Assim, tem que isso. vir, vem, nós vamos avaliar aqui. Depois a gente valoriza. Inclusive, isso tem sido, isso foi, trazendo aqui, isso foi... eu já tive ontem uma conversa com o Marcelo Caetano, com o Sávio e tal. E é um pensamento nosso hoje, né? Eu iniciei esse pensamento, mas levei para o clube, de que hoje assim, a gente vai começar a segurar mais nossos valores no Tirol, sabe? Não vai mais estar saindo atleta para avaliação, sabe? Ou sai direto, negociado, ou a gente tem, sabe, visto que esse processo de avaliação, né, é meio Precisa ser revisado. Precisa ser revisado. É meio complicado. Então, hoje, alguns direcionamentos devem ser tomados, por exemplo, no Tirol, a respeito sobre isso. Legal. Mas isso acaba puxando outro fato, e assim, que eu observo, não vou falar clube, mas assim, às vezes eu já vi jogadores, e assim, e na minha opinião, assim, já vi situações de jogadores ali de qualidade técnica bem parecidas, digamos assim, mas o cara que veio que veio de São Paulo, que veio do Paraná, do Atlético Paranaense, não sei de quê, e o cara que veio lá do interior do Ceará, que tem qualidade técnica também, coisa, às vezes você acaba ficando, sabe? Ficando para trás. Acontece. Uhum. Sabe? O peso é maior para lá. O peso é maior para lá. Cara, eu tenho visto isso e, assim, às vezes eu vou trazer aqui pro profissional, mas isso acontece na base, né? E o Edson Cariús é meu amigo, né? Sim. Mas eu brinco com ele e ele sabe disso. Ele viveu isso na pele, né? Às vezes o Edson Cariús pesa, assim, menos do que se fosse Edson Paulista. Sim. Sabe? Então, sim. Às vezes o Edson Paulista joga porque é Edson Paulista, né? Edson Cariús. Né? E ele falou isso aqui. Ele falou isso aqui. Cara, eu fiz essa infelizmente, pergunta. isso acontece na base, cara. Hoje está acontecendo na base. E eu fiz essa pergunta porque eu suspeitava disso, cara. E engraçado, não é só no futebol, né? Não. Esse nosso complexo de vira-lata com as coisas da gente, né? Por exemplo, no jornalismo da gente aqui também tem muito isso, cara. Mas sou mais você. E eu e você. O cara precisa ir lá para São Paulo. O cara não foi nem fazer nada de jornalismo lá em São Paulo e no Rio, mas só porque ele foi lá, ele volta dizendo que fez, aí pronto. Aí é o melhor do mundo, é o melhor dos caras. E a gente não valoriza o nosso profissional. É uma pena, é lamentável. E é em tudo. Mas foi muito legal esse depoimento dele, né? Eu acho assim que fica um sentimento também assim vou mostrar para esses caras, agora você vai querer, você vai pagar 3 vezes mais agora também. Porque senão não leva, né? É por aí também. Cara, e foi isso que eu disse para um garoto ontem à noite, sabe? Eu disse assim, porque eu tenho certeza da qualidade técnica dele, eu tenho certeza que é um garoto que vai evoluir muito no futebol, é um menino que vai... E assim, é um garoto que chamou a atenção na Copinha, e eu vou falar aqui, nós mandamos para uma avaliação no Santos, que o próprio Santos pediu, e aí o menino treinando bem. Assim, nós mandamos para o Santos, mas teve interesse de vários outros clubes, né? A gente decidiu, naquele momento, enviar para o Santos. Foi para o Santos, chegou lá, assim que chegou, no dia seguinte, fez um amistoso contra o Palmeiras, né? Jogou, foi bem, elogiado pelo treinador do Palmeiras. Olha aí. Né? E aí volta, e aí ontem... pediram os documentos para ele jogar no campeonato que ia ter lá pelo Santos. E aí, de repente, vem a notícia do Santos. Não foi aprovado, não vai ficar. Cara, assim, não dá para acreditar. Como é que justifica? Não justifica. Isso, né, e o que mais surpreende, desculpa, Nilton, tá te cortando, mas assim, o que mais surpreende é que eles viram ele jogar. Contra o Santos. Entende? Assim, para mim, o que mais me deixou encucado foi essa situação. Uma coisa eu tenho um jogador assim, assado, tem esse perfil, tem essas características, tem esse comportamento. Treinou bem, né, não, cara? Manda, beleza. Aí, cara, eles viram e jogaram contra eles. E né? eu tenho assim, um sentimento assim, por esse garoto, de que eu acho que ele vai crescer. Legal. E ele trabalha muito para isso. E foi o que eu falei para ele ontem, sabe? Complementando. Eu falei para ele, cara, levanta a cabeça, fica tranquilo.
volta aqui para o Tirol e pode anotar o que eu tô te falando hoje. Isso é importante. Eu falei para ele, pode anotar o que eu estou te falando hoje. Tu ainda pode ir para o Santos te comprando muito caro. Olha aí. Eu falei isso para ele. E isso é importante. Cara, ele ter será dado que essa isso, base, né? será que isso, e aí eu sou ingênuo, tá? Eu tô de fato Sim. conversando com quem é expert nisso. Será que isso não tem a ver da intenção ou má intenção de desvalorizar o atleta para receber mais barato, por exemplo? Tem qualidade, pedir os documentos, o cara se ouve bem, o cara não sei o que e tal. Não, foi o seguinte, vamos desvalorizar para ver se o clube abre mão, para ver se pega mais barato aqui, ou se tem algum outro empresário, sei lá. Será que não tem isso? Eu vou continuar aqui, talvez sendo polêmico de novo. A gente sabe hoje, é uma verdade, é uma realidade, que da influência dos grandes empresários hoje nos clubes de futebol. A gente sabe. Panela. Então, às vezes, se não chegar lá realmente com o pedigree, a gente chega no Santos, que existe empresários que tem jogadores lá, que tem jogadores na seleção brasileira, então o cara está concorrendo com o outro que tem seleção, às vezes tem qualidade mais do que ele, mas o outro entre esse que já trouxe 10 com o que está chegando agora e o que trouxe 10 e que tem 8 na seleção brasileira. É verdade. Então, sabe? Não bote esse menino no Tirol para ele meter gol no É Fortaleza isso, no Ceará. Eu quero ver esse moleque jogando. Cara, a gente vai já finalizar. Então, só me responde uma coisa. Tirol hoje tem a chancela de clube formador ou não? Ainda não. Rapaz, eu não ia falar sobre isso não, mas eu vou falar então. Tá saindo. Ô, Glória, aí sim. Rapaz, foi só notícia boa. Hoje é Ceará e Fortaleza. Aqui, somente. E Tirol tá... Eu acredito que daqui a maravilha. pouquíssimo tempo, Ceará, Fortaleza e Tirol. Que maravilha. E para finalizar a minha participação, mas o Alisson não quer falar, próximo passo do Sub-20. Esse ano tem alguns torneios aí, alguns campeonatos antes do Campeonato Cearense, né? Mais como preparação para o Campeonato Cearense. E tentar fazer um trabalho muito positivo, muito coeso, para que a gente tenha a vaga, né, para a próxima Copinha. Então, o objetivo hoje do Sub-20 é jogar essas competições para se preparar para o Campeonato Cearense, para que no final de tudo a gente tenha a nossa vaga. A vaga para a Copinha vem a partir do Cearense, é isso? Isso. Legal. Legal. Não, só quero parabenizar, né, JP, o pessoal. Sim, fico muito feliz, cara, porque eu sou meio assim, aquele cara que torce pelos clubes que a gente sabe o sacrifício que é maior, né? Enfrentar clubes grandes com outra estrutura, com pressão e tudo, não é fácil, cara. O que esses caras fazem, né, de trabalho, a gente sabe... E eu torço por esse cara aqui também. Pô, sem dúvida, torço por esse cara, seja o trabalho dele. Você é um abnegado, né? Assim, você deixa a família, né? Você deixa os seus afazeres, você muda o seu planejamento de vida por conta de um trabalho como esse, que eu tenho certeza que ele tem mercado, e ele abraçou esse planejamento do Tirol porque ele acredita nesse planejamento, e isso é legal, né? E eu queria só uma curiosidade, na hora do jogo, a torcida do Tirol era grande também lá, né? Quem era aquele pessoal, né? Cara, assim... São familiares, né? A comunidade do Pirambu começa a abraçar o clube. Assim, já abraça o clube, mas começa a abraçar, que eu digo também nesse sentido de comparecer ao estádio, né? Então, hoje é um time que representa ali a própria... Né? Temos um vídeo sobre isso, né? É o Pirambu, né? Elite do futebol cearense, legal, né? Então, cara, a comunidade começa a abraçar... Então, ali Tirol é uma comunidade. Também. Então é o Tirol comunidade e, inclusive, a rua que fica atrás do CT é a Rua Tirol. Olha aí. Então, é uma homenagem. Então, de fato, eu acho que essa turma vai abraçar, como já abraçou, mas nos estádios vão representar o Tirol lá. Muito legal. Aí separa duas camisas que no próximo jogo na arquibancada tá eu já. Estaremos lá. O próximo jogo é do Tirol. O doutor Desmar tem dito isso, né? Que o Tirol, a nova paixão, né? Que seja essa segunda paixão aí dos torcedores. Exatamente. Cara, eu sou já acompanho desde o começo, né? E agora o Nilson está lá também. E quando coloca essa segunda paixão, acho que é interessante falar e valorizar também o trabalho, né, do marketing. E eu vi algo muito positivo ali no início do jogo, né? Quando foram tirar a foto da ideia, né? Expertise do Léo, por exemplo, que é o que está encabeçando em relação a isso, de parabenizar o Ceará naquele momento, né? Pelo acesso, por jogar a primeira divisão. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que o crescimento do futebol cearense depende muito disso, né? Essa relação entre os clubes, né? Essa troca de informação, né? Ou busca de patrocínio, enfim, uma série de situações que pode ser envolvida.
E assim, eu Legal, queria cara. parabenizar realmente, foi muito... Foi uma atitude... A faixa, né? Foi muito simpático a ação ali e a gente que estava assistindo o jogo ali, próximo ao torcida do Ceará, pôde sentir isso, né? Das pessoas parabenizando e gostaram, né? Aplaudiram, a torcida do Ceará aplaudiu, assim, porque isso não é usual, assim, né? Isso é muito pouco dentro do futebol, né? Verdade. E quando a gente vê um tipo de campanha como essa, a gente realmente fica muito feliz e saber que estamos dentro de um clube que as pessoas pensam dessa maneira. Show de bola. Uma faixa nova que foi colocada lá no Tirol agora, quando a gente chega lá perto da academia lá, nossos adversários não são nossos inimigos, né? Tem lá, Fantástico, é isso aí. Cara, que mentalidade espetacular. Sim. É assim que a gente tem que viver o futebol. Sim. Temos que entrar em campo para vencer o adversário, para vencer aquele que está esportivamente contra a gente, dentro de campo. Mas fora de campo, eu acho que o sentimento tem que ser esse, mentalidade show de bola. Nilton Filho, meu parceiro, mais uma vez, muito obrigado, cara. Meu amigo, só agradecer. Eu que agradeço. Você sabe, o carinho é recíproco também, a torcida pelo trabalho aqui que a gente conhece, desde o Resenha, o Maestro da Bola, você sabe disso. A gente acompanha, então o carinho e a admiração é recíproco. Torço muito por você. Show. O Alisson que eu lembro aqui... O cara fez jogo com o Galvão Bueno, irmão. Não é outra coisa não, bro. O Alisson eu já vi muito pela TV, em casa, assistindo ali. Legal, cara, fico feliz com o trabalho de vocês, e fico feliz de hoje poder participar do programa, dividindo. E hoje está do meu lado. Tamo junto. Meu Deus. Tamo junto. Então, assim, prazer enorme, admiração também, Alisson, pelo seu trabalho. Bacana. Parabenizar, ficamos sempre na torcida aqui. Se precisar da gente aí, dos colegas aí, a gente está à disposição, né, JP? Sim, sempre. Feliz aqui por falar do Tirol, por estar divulgando o Tirol, né, e realmente agradecer mais uma vez o convite e o espaço. Massa. Jorge Marinho, da família Marinho, da Globo não, né? Não. Ele esconde. Sucesso, meu irmão. Muito obrigado. Dá uma pesquisada, quem sabe. Né? Teve lá. O Nilton visionário, né? Sucesso, meu irmão. Deus te abençoe. Abraço, cara. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço assim, a receptividade, né? Desde o momento que eu cheguei aqui, de me sentir em casa. Você vê aqui o ambiente como a gente está finalizando. Enfim, eu que agradeço realmente a oportunidade de estar aqui para falar do que a gente ama, do que a gente tem como propósito de vida. Certo? Valeu, meu parceiro. Tu é fera. É nóis, JP. Muito obrigado, cara. Próximo mais uma show, vez. quando é? Cara, a gente tá sempre tocando aí final nos de barzinhos, semana, né? Essa é a vida da gente, né? Pra aguentar a pressão tem que gritar, né? Tem que tocar uns rockzinhos. Né? Não é só rock não, né? Não, tem Jovem Roberto Guarda Carlos, também, tá. tem. A gente tá com um projetozinho também aí, já que o pessoal tá dando notícias de primeira mão, a gente tá preparando um projeto de flashback internacional Olha também, que aí. o pessoal curte pra caramba, né? E a gente tá aí, fazendo e cantando, e quem canta seus males espanta, né? O Tamo melhor junto. cantor, compositor, jornalista. Aí não. Abraço, Léo. Obrigado, cara, mais uma vez de sempre, tá? Edson Cunha, muito obrigado. Adriano, obrigado. E toda a rapaziada da técnica da TV Câmara Fortaleza. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.